Estamos aqui para mais uma aula de português para o sexto ano, tá? Nós vamos entrar no mundo dos quadrinhos. Vamos começar essa aula assim. Eu vou colocar aqui, logo depois que eu ler para vocês, a historinha, tá? Dos quadrinhos para vocês aí na tela. Então fica assim. História em quadrinhos. A personagem principal dessa história que eu vou colocar para vocês, em quadrinhos, é a Mônica. Foi criada por Maurício de Souza em 1963 para o suplemento infantil de O Estado de São Paulo. Nessa história, o pai da Mônica se dá conta de que sua filha está crescendo. O que faz perceber isso? Qual a sua reação diante dessa situação? Então, vou falar um pouquinho primeiro. Eu vou colocar os quadrinhos para vocês vão ler e depois responder essas perguntas com vocês, tá bom? Falando agora sobre Maurício de Souza, tá? Maurício de Souza nasceu no dia 27 de outubro de 1935, no final da década de 1950. O cartunista teve sua primeira tirinha publicada no jornal Folha da Manhã, apresentando como personagem um simpático cachorrinho de nome Bidu e seu dono, Franjinha. Além de inspirar em uma de suas filhas para criar a Mônica, outros personagens também surgiram da inspiração dos seus 10 filhos e também em seus amigos de infância. Seus quadrinhos ganharam repercussão internacional e sua importância no cenário nacional foi reconhecida pela Academia Paulista de Letras, que lhe concedeu uma cadeira, a primeira conquistada por um quadrinista, certo? Então vocês viram aí os quadrinhos que eu coloquei, né, a historinha, vocês analisam bonitinho a historinha, tá? E depois vocês respondem as perguntas que foram feitas aí nesse início do texto. E, para finalizar, nós vamos dizer que a finalidade do gênero história em quadrinhos é entreter, divertir, mas em alguns casos também pode levar o leitor a refletir sobre determinado assunto. O público-alvo são principalmente crianças e adolescentes, mas há histórias em quadrinhos que interessam a muitos adultos. Esse gênero costuma circular em livros, revistas, jornais e internet. Então é importante que vocês leiam quadrinhos, vá na biblioteca da sua escola, que sempre tem a mensagem do texto de quadrinhos, ela é muito importante para a iniciação de leitura. A gente começa a tomar gosto para ler, como iniciando nos quadrinhos. Eu mesmo iniciei nos quadrinhos as minhas leituras, tá? E vocês podem, em cima desse quadrinho, tá? Vocês podem muito bem tirar várias perguntas, né? Vocês podem responder, por exemplo, a partir da leitura da historinha, qual seria o objetivo do gênero que está passando para vocês? A que público o texto destina? Qual o público? A quem é endereçada essas historinhas? Qual é o assunto da história em quadrinhos? Geralmente as histórias em quadrinhos são publicadas em revistas. Essa também foi publicada na internet. O que se pretende com a publicação da história na internet? Responda essas perguntas, leia, responda
São perguntas quase que pessoais. Ó, o pai da Mônica, repentinamente, toma consciência que sua filha está crescendo. Que fato o faz perceber isso? Tá? Antes de se dar conta desse fato, o desinteresse do pai ao pedido da menina pode ser notado na fala. Agora não posso, Mônica. Estou lendo o jornal. Que outra fala demonstra a indiferença dele nos 5 primeiros quadrinhos da história. Certo? A atitude do pai aborrece Mônica. Que sinais do desenho confirma isso? E essas perguntinhas que eu estou fazendo para vocês responderem, é justamente para vocês lerem o texto, né? E dentro dessa visão do texto, vocês responderem essas ideias que eu passei para vocês. Então, é muito importante a leitura. E iniciar a leitura com os quadrinhos é o melhor incentivo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, que eu vou dar continuidade aos quadrinhos, tá bom? Vamos falar aí em mais um texto do Maurício de Souza, tá bom? Então, até a próxima aula.